Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, sempre uma alegria estar nesta tribuna sob a presidência de Vossa Excelência, que é um deputado que eu admiro pela forma como atua aqui na Assembleia, com um debate sempre franco, aberto, muito presente nas comissões temáticas, inclusive na Comissão de Economia, tem sido um esteio da Comissão de Economia que eu presido. E, sobretudo, admirado sempre, e desde o início, não agora, não é nesse momento, de forma oportunista, mas sempre, desde o início da legislatura, defendendo de maneira muito entusiasmada, com muita paixão, com muita convicção, o seu município de Itaboraí. Portanto, uma satisfação revê-la aqui na presidência dos nossos trabalhos. Senhores deputados, cidadãos que ainda nos acompanham, que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Queria, doutor Sadi Noel, fazer aqui dois breves apontamentos para, em seguida, abordar o assunto que eu quero desenvolver com um pouco mais de tempo. Em primeiro lugar, o primeiro registro é que, de manhã, hoje eu ocupei o meu tempo, ocupei agradavelmente o meu tempo, participando de um júri de uma banca que examinou uma dissertação de mestrado na UERJ, aqui no Maracanã, uma dissertação de mestrado de uma professora, Lúcia Tereza, que tentava investigar vestígios do regime ditatorial no Brasil na Escola Pública Municipal Carioca, do Rio de Janeiro. Faz uma narrativa, um esforço de memória oral, ela mesma esteve muito implicada na luta pelo restabelecimento das liberdades democráticas no Brasil, ela mesma professora da rede pública, portanto, um trabalho muito tocante, orientado pela professora Lia Faria, que o deputado Luiz Paulo conhece muito bem, e também contei com a presença na banca do professor Gaudêncio Frigoto, que é um quadro dos mais importantes da educação brasileira dos últimos 30 anos. Segunda nota que eu queria fazer aqui, e aí eu subscrevo, em parte, a intervenção do deputado Tio Carlos, hoje nesta tribuna. No próximo final de semana, nós vamos, enfim, assistir ao encerramento dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, e eu queria dizer que anteontem assisti a um jogo de futebol de 5, Brasil e Irã, e é sempre muito impressionante, não é? Sempre muito impressionante. Eu não vou repetir o que o tio Carlos disse com competência, mas é incrível as múltiplas lições que nós, enfim, recebemos, se estamos de coração e mente abertos, porque realmente, doutor Sadi Noel, se estamos com saúde e gozando de nossas faculdades mentais, os problemas são todos superáveis. Os problemas são todos superáveis. Com a luta, com o trabalho, com o esforço, enfim, com a criatividade. Mas essas pessoas, esses cidadãos e cidadãs, enfrentam a cada dia um grande obstáculo. Ganham todo dia uma medalha de ouro. Sobem todo dia ao pódio. Porque é impressionante, eu queria aqui fazer esse registro e não quero perder a oportunidade de fazer também uma nota de carinho e de consideração à nossa colega deputada Tânia Rodrigues, minha colega de Niterói, que é uma lutadora da causa há muito tempo, não é porque estamos em tempos de Paralimpíada, Tânia é uma lutadora dessa causa há décadas, a Andef em Niterói é um orgulho do nosso estado. Quero cumprimentar também João, seu marido, que é um gestor, enfim, administrador, não só do esporte paralímpico, mas assim, de vários empreendimentos ligados às pessoas com deficiência, às pessoas que apresentam necessidades especiais. Então, queria fazer aqui esses dois registros que me parecem muito importantes. Meu trabalho hoje na UERJ, cumprimentar a professora Lúcia Tereza, professora Lia Faria, grande educadora deste estado, professor Gaudêncio Frigoto, grande mestre, um dos mais importantes mestres da minha geração no campo das ciências e da educação no Brasil, e, ao mesmo tempo, esse registro
sobre os Jogos Paralímpicos que vão terminando, e a nota carinhosa, sincera, dirigida à deputada Tânia Rodrigues e ao João, seu querido marido. Bom, feitos esses dois apontamentos, doutor Sadino, eu queria me manifestar sobre o espetáculo estarrecedor a que assistimos ontem no Brasil, com uma apresentação, eu diria um circo midiático, protagonizado pelo procurador federal Deltan Dallagnol, é o seu nome provavelmente de ascendência francesa ou francófona, que apresentou de maneira espetacularizada uma denúncia contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui quero fazer um esforço, embora isso possa ser interpretado de diferentes maneiras, fazer um esforço para não jogar o foco na questão partidária, nem na figura específica do presidente Lula. Mas eu comentava aqui, durante a ordem do dia em off com o Luiz Paulo, que é um querido deputado, a quem aprecio muito, na convergência e na divergência, mas é um homem público de grande valor. Estou muito preocupado com o Brasil. Estou muito preocupado com o Brasil, deputado Eliomar Coelho. Estou muito preocupado com a fragilidade, e aí divirjo do deputado Milton Rangel, que me antecedeu aqui nessa tribuna, e restauro o discurso do deputado Anderson Nogueira, com o qual concordo. O Brasil hoje é motivo de muitas preocupações para quem tem na democracia um valor, para quem tem no Estado Democrático de Direito um pilar indispensável para a convivência da diferença, da diversidade, da pluralidade de opiniões, do direito de organização, do direito de manifestação, do direito de expressão. Para aqueles que entendem, mesmo não sendo advogados, mesmo tendo formação na área jurídica, mas entendem, compreendem e defendem que é preciso garantir que funcione no Brasil, como deve funcionar em qualquer democracia, princípios universais do direito, como aquele referente à presunção da inocência, a ideia de que cabe ao acusador o ônus da prova, que criminosos tornados delatores não podem virar referência de uma hora para outra, de verdade, de justiça, de fidedignidade. Ontem, esse procurador federal chegou à aberrante afirmação de que efetivamente não dispõe de provas. Não dispõe de provas. Quem diz é o próprio senhor Dallagnol. Não dispõe de provas, não dispõe de evidências, mas ele tem convicções, deputado Eliomar Coelho. Ele dispõe de convicções. Eu poderia dizer também, se quisesse entrar nesse jogo da prova e da convicção, que no caso referente à cocaína encontrada no helicóptero do senador Zezé Perrella, aliado de Aécio Neves, há provas, mas talvez não haja convicção por parte do Ministério Público. Há provas, mas talvez não haja convicção por parte do Ministério Público. Então, eu acho que esse é um jogo perigoso. Esse é um jogo muito perigoso, e penso no que representa o Ministério Público. Penso no que representa a entidade Ministério Público. A importância que tem justamente para a preservação do Estado Democrático de Direito. E me lembro como foi importante a luta de muitos de nós, de vários, inclusive, de nossos partidos. Alguns não estavam organizados desta forma, na atual denominação partidária naquela época, mas deputados que hoje estão no PSOL, que hoje estão no PSDB, do PT, de outros partidos, como essa luta foi importante, a luta que travaram foi importante no processo constituinte, para que da Constituição de 88 saísse fortalecido o Ministério Público, como instituição de proteção, de zeladoria da justiça, do direito. E hoje me preocupo com a desqualificação, com a
incredibilidade que pode pairar sobre o Ministério Público diante desses episódios. Fico muito preocupado. O Ministério Público não é poder judiciário, portanto, não julga. Deputado doutor Sadi Noel, não julga, ele não julga. Muito menos, o Ministério Público não emite juízo sobre questões político-partidárias. Menos ainda, o Ministério Público não está no jogo partidário, não está na luta partidária, ou não deveria estar. Assim como o Poder Judiciário. Quem está na luta partidária, quem está no jogo partidário, é essa instituição. Eu sei que ela está decrépita hoje, mas essa instituição basilar da democracia representativa, que é o partido político. É o partido político que é a instituição, é a célula máter da democracia representativa. É ele, ou são eles os partidos, e no Brasil eles existem aos borbotões, que estão na luta partidária, não o Poder Judiciário, não o Ministério Público. Eu me lembro do período, e vou concluir, que vivi na França, Eliomar Coelho, durante o meu doutoramento, 4 anos e meio, e que raramente se via, mas rarissimamente se via, em algum meio de comunicação, a figura de um ministro da Suprema Corte francesa. Falava com o deputado Luiz Paulo, que depois me acrescentou um elemento com razão. Uma vez por ano, o presidente dos Estados Unidos vai ao Congresso Nacional para proferir aquilo que se chama em inglês de State of the Union, o Estado da União, é o Estado Geral do país. É a única vez no ano em que os ministros da Suprema Corte Americana aparecem na televisão. Tem uma liturgia, o presidente dos Estados Unidos adentra o plenário e cumprimenta em primeiro lugar todos os membros da Suprema Corte, depois assume a tribuna e faz o seu pronunciamento. Em todos os outros dias do ano, não se vê rastro público, televisivo, radiofônico, midiático, de juiz da Suprema Corte. Aí o Luiz Paulo me disse, mas é claro, Valdec, porque eles falam nos autos, eles falam com a caneta, eles não falam com através dos microfones, eles não falam através dos holofotes. Então, eu quero dizer, porque estou muito preocupado com essa denúncia sem evidências, sem provas. O episódio do apartamento parece uma coisa obsessiva, porque existe num cartório de registro de imóveis uma certidão de propriedade desse imóvel em favor de OAS. Os cartórios, os documentos emitidos por cartório, salvo engano, tem fé pública, há uma certidão ao registro de propriedade emitido num cartório de registro de imóveis. Portanto, embora o procurador não tenha provas, ele tem convicções. Isso agora virou o bastante no Brasil para se oferecer denúncia, para se deter coercitivamente qualquer pessoa, ao arrepio da Constituição. Isso é muito grave. O Brasil vive hoje um momento, sim, semelhante ao que aconteceu no Estado Civil Militar. Evidentemente que não é um golpe de baionetas, é um golpe midiático, é um golpe de setores do Poder Judiciário, é um golpe de setores do Ministério Público. E aí estou preocupado em menor escala com o meu partido, com o PT, com o governo desse momento, que quem vai ganhar as próximas eleições. Eu estou preocupado que um país com uma fragilidade ainda muito grande na consolidação da sua democracia esteja vivendo essa situação. O Ministério Público está sendo desqualificado em nome de uma luta partidária que ele trava, que setores do MP travam, a meu ver, de forma absolutamente equivocada, ao arrepio da Constituição. Eu quero, portanto, dizer que é preciso garantir no Brasil, e Vossa Excelência, que preside a sessão, é advogado de formação, a presunção de inocência e a imputação da prova cabendo ao acusador. Isso não pode faltar, que daqui a pouco todos acusarão todos, todos denunciarão todos, ninguém estará a salvo de perseguições, ninguém estará a salvo desse tipo de abuso, de exacerbação, como se comete hoje no Brasil. Obrigado.